quarta tese diz assim: a formação de conceitos é a base sobre a qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza. Veja bem, o texto vai falar que as representações mentais ou os reflexos subjetivos da realidade objetiva que se formam no nosso cérebro, eles a princípio são sincréticos. O que é isso? É o que o texto chama de pensamento sincrético. O pensamento sincrético é uma forma de representar o mundo e a mim mesmo de forma caótica, indiscriminada. Então, quando não há consciência sobre algo. Agora, o ser humano não só generaliza a realidade a partir das formas sincréticas, ele também pode, mediante a cultura, começar a ter uma relação com o mundo de forma complexas ou concreta. É o pensamento por complexos. O que é esse tipo de pensamento? É aquele muito atrelado às questões do experienciado, do que eu já passei, do que eu já experienciei. É o que a gente chama algumas vezes do pensamento concreto, né? Esse é um tipo de pensamento, de generalização, muito típico com a criança, e não só com a criança. Muitos adultos ainda pensam concretamente, né? Quero dar aqui um exemplo. Um psicólogo chamado Alexander Luria escreveu um livro chamado O Desenvolvimento Cognitivo. E nesse livro, O Desenvolvimento Cognitivo, ele vai fazer algumas experiências, algumas pesquisas com camponeses. E uma das perguntas que ele faz para um dos camponeses é essa: olha, se eu daqui lá naquela montanha, se eu for andando a pé, eu vou percorrer 1 quilômetro. Mas se eu voltar de lá daquela montanha até aqui de bicicleta, quantos quilômetros eu vou percorrer? E aí o camponês respondeu para ele assim: eu não sei, porque eu não sei andar de bicicleta. Veja, esse é um tipo de pensamento por complexos. Ou seja, eu só consigo colocar aqui a generalização, eu só consigo representar mentalmente aquilo que eu conheço. Ele não conseguiu hipotetizar, ele não conseguiu ter um pensamento abstrato de dizer, olha, se fosse a pé ou de bicicleta, seriam os mesmos 1 quilômetro. Né? Mas ele não conseguiu porque as suas representações estão pautadas no experienciado. Se ele não sabe andar de bicicleta, ele não saberia responder essa pergunta. E assim também é com a criança. A criança, quando nós vamos analisar as representações mentais dela, você e eu, nós vamos perceber que ela representa o mundo muito pelo que já aconteceu com ela. Tanto é, se você perguntar para a criança, ela está quietinha em algum lugar, você pergunta assim, o que você está pensando? Ela, eu estou pensando naquele dia que a gente foi lá naquele parque, ou aquele dia que eu ganhei minha bicicleta, enfim. Veja que o pensamento dela não é para frente, é um pensamento para trás. O próprio Vygotsky vai dizer assim que o pensamento da criança é memorizar. Então essas são representações muito pautadas ao que já aconteceu e não com o que pode vir a acontecer. Mas, quando eu chego à adolescência e, não só por ser adolescente, mas sobretudo quando eu me aproprio de conhecimentos que exigem um tipo de representação mental mais sofisticada, aí o ser humano começa a pensar por conceitos. O que é pensar por conceitos? Pensar por conceitos é pensar a ideia do objeto. É pensar abstrações. Pensar por conceitos é conhecer a realidade para além da sua aparência. Pensar por conceitos é ter uma consciência maior das coisas e de mim mesmo. E como que eu chego a ter um pensamento por conceitos? Obviamente, só me apropriando de conceitos, né? Então, assim, nenhuma função psicológica vai se desenvolver fora de atividades que requeiram esse desenvolvimento. Então, para eu ter um pensamento por conceitos, eu preciso ter contato
com conteúdos mais específicos, com conceitos. E veja, quando nós pensamos por conceitos, é na verdade um sistema de conceito. Por exemplo, para eu explicar aqui o conceito de psiquismo, eu tenho que usar um sistema de conceito. Então, pensar em conceitos é compreender a realidade para além da sua aparência. E aí, veja essa quarta tese, o que ela diz. A formação de conceitos é a base sobre a qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza. Veja, olha a importância da educação escolar, porque ela, enquanto responsável pela transmissão dos conteúdos sistematizados, dos conceitos, ela pode contribuir para o desenvolvimento dessa forma nova de pensamento. Na próxima aula, vamos falar sobre a quinta tese. Um forte abraço a todas e até mais.